Mas vamos lá, caí no sorteio aqui para falar primeiro, em nome da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Como eu acredito que nós fizemos uma excelente abordagem ontem sobre temas conjunturais, nacionais e internacionais, eu vou optar em focar em aspectos que envolvem a Caixa e o futuro do nosso país. Eu creio que todos aqui nesse CONECEF têm como consenso a afirmação de que a Caixa está sendo desmontada. Não no modelo clássico da privatização, do leilão, que o Fernando Henrique tentou implementar nas estatais durante os anos 90. Mas um modelo diferente e, por isso mesmo, mais difícil de explicar à população. Vivemos um processo de desmilinguamento das atividades da Caixa Econômica. Passamos por um processo de tentativa de entrega da área de seguros, da área de cartões, a Lotex, que abre caminhos para a privatização das loterias. Nós vivemos a possibilidade da entrega, da gestão de terceiros, de ativos de terceiros. E é evidente que tudo isso faz parte de um processo de desmonte do maior banco público da América Latina, em termos de capilaridade de agências, de número de funcionários e de capacidade de empréstimos e de investimentos de longo prazo. A Caixa Econômica é um banco múltiplo, um banco que atua na área social, mas que tem papel importante também na área comercial. E aqui não há contradição, porque nós precisamos de um instrumento de política econômica anticíclica, o que só é possível se a Caixa atuar bem também na sua atividade de mercado, fazendo com que o lucro obtido pela área empresarial, pelo empréstimo de pessoa física, mas voltado para uma visão empresarial da coisa, seja utilizado para pagar a parte social do banco, garantindo um banco eficiente, sustentável e de longo prazo. Foi assim que nós construímos essa empresa. E é evidente que o orgulho de pertencer a esta empresa faz de nós, trabalhadores da Caixa, também cidadãos ativos pelas mudanças e pelas transformações do país. O governo que venceu as eleições é o governo que colocou a Caixa e as estatais como adversárias. Para essa turma, a Caixa e os bancos públicos são supérfluos. As atribuições exercidas pela Caixa Econômica podem ser simplesmente realizadas por empresas privadas. E a gente se pergunta, será que um banco como o Bradesco, o Itaú, no momento de crise, como foi em 2008, quando a Caixa reduziu o spread bancário, apontou para o caminho da redução de tarifas, da redução dos juros, será que um banco privado faria isso? Que governo pode abrir mão de ter um instrumento formidável, como é a Caixa Econômica, ou como qualquer banco público, para atuar nas políticas contracíclicas? É importante dizer que a nossa defesa da Caixa 100% pública não é uma defesa de uma pauta corporativa. Trata-se, na verdade, da defesa de um projeto nacional de desenvolvimento. E é importante dizer que a cobrança do instrumento híbrido de capital e dívida, que o Pedro Guimarães, sem qualquer diálogo, inclusive com as áreas de gestão internas da empresa, se comprometendo em repassar até o final deste ano 17 bilhões para o pagamento de uma dívida, suposta dívida de 40 bi em menos de 4 anos. Isso é realmente algo que vai atingir em cheio a capacidade de atuação da Caixa. E é bom desmistificarmos, porque o instrumento híbrido de capital e dívida, ela serviu ao povo brasileiro e serviu também ao governo. Se o governo é o principal acionista, como qualquer acionista, quando ele quer fazer uma atividade com aquela empresa, ele tem que fazer aporte de capital. Então, quando o governo colocou 40 bi, ali estava em jogo não só uma atuação na política econômica, fazendo ela voltar a se desenvolver ou minimizando os efeitos da crise. Ali também estava a sobrevivência dos programas sociais, como, por exemplo, a área de saneamento, que estava bastante ameaçada com os contingenciamentos e os cortes sucessivos no orçamento ao longo dos anos. E o instrumento híbrido de capital e dívida foi fundamental para a Caixa não parar a sua atuação. E o Tesouro foi remunerado devidamente por ter colocado esse capital. Estima-se que, inclusive, esses 40 bi já teriam sido pagos.
Então, quando o governo cobra os 40 bi de uma vez só, na prática, ele quer inviabilizar a sobrevivência financeira da empresa. E nós precisamos tratar disso e dizer ao povo brasileiro que isto é uma ameaça à continuidade da atividade da Caixa Econômica. Por outro lado, com a tentativa de beliscar fatias de recursos do FGTS, desmontando esse que é o maior funding da América Latina, também isto impacta em projetos de infraestrutura, em projetos da área do saneamento, em projetos de habitação popular. Nós precisamos explicar isso ao povo. Todo mundo está querendo os R$500. Não está para também ter uma campanha contra os R$500. Mas nós precisamos dizer que essa é uma visão demagógica de como sair da crise. O governo atual não tem proposta para resolver o gravíssimo problema do desemprego no Brasil. E vive de factoides. Bota R$500 na mão das pessoas, que na prática a maioria das pessoas ultra endividadas vão pagar as suas dívidas com o próprio sistema financeiro. Então esses R$500 vão se esvair rapidamente. E nós precisamos tratar disso com o povo e com os clientes na hora que forem buscar os R$500 do FGTS. Porque o que está por detrás disso é um projeto de lei que tem o lobby de bancos privados poderosíssimos que querem retirar da Caixa a gestão do FGTS, como já foi no passado. Quem lembra do passado sabe que a gestão do FGTS era pulverizada. Vários bancos, o trabalhador escolhia. Muitos recursos não tinham transparência. Sequer o trabalhador tinha condições de acompanhar, porque cada empresa pagava seu FGTS em um banco diferente. E a unificação sob a gestão da Caixa revelou-se uma unificação eficiente, capaz de fazer desse funding tão importante para o Brasil um instrumento poderoso de financiamento dos investimentos de longo prazo. O que está em jogo, portanto, gente, é um ataque à ideia do Estado Nacional Brasileiro. E para derrotar essa turma que coloca bancos públicos, Petrobras, todas as estatais na vala comum de que são empresas supérfluas, nós não podemos contar somente com nós mesmos. A batalha que se avizinha, ela é de grandes proporções. A votação da reforma da Previdência revelou que somente nós não somos capazes de derrotar os interesses deste governo. Precisamos ampliar a nossa capacidade de diálogo, não apenas institucionalmente, no parlamento, elegendo também mais trabalhadores, mas também tendo a capacidade de nos articular, inclusive com setores que não pensam exatamente como nós, mas que podem constituir uma ampla frente para derrotar o fascismo, para derrotar as organizações que atacam o Estado democrático de direito. E, portanto, a luta em defesa da democracia se coloca como pauta central para unificar amplos setores, para que nós possamos fazer como a experiência do Uruguai, que constituiu uma frente ampla, que vai desde microempresários, passando por caminhoneiros, associações de tudo quanto é setor da economia, mas se unificando com os trabalhadores para defender o que é essencial nesse momento do país. E o essencial é a defesa da Constituição de 88, tão ameaçada de ser rasgada por estes absurdos e impropérios falados pelo Bolsonaro e por todos aqueles que o apoiam. Por isso a defesa da Caixa é a defesa do Brasil. E nesse espírito, o 35º CONECEF vai sair se agigantando para somar vozes com todo o povo brasileiro para defender essa empresa, mas para defender a nação.